dom realmente extraordinário, né? De desenho, de pintura, de dança, de música, de atuação. Quem sabe você sonha, sabe, como um diretor de, sei lá, de uma novela, de um filme, de coisa assim. Já pensou se as novelas que o Brasil todo vê não terminassem em adultério, em a família destruída, mas sem ninguém ficar falando histórias de, sabe, sem ser novelas de Noé, você ter histórias que te inspiram a aplicar aqueles princípios, né? Isso é influenciar nessa área. Não quer dizer que a gente tem que ir para lá ficar fazendo filmes só da Bíblia, mas quer dizer que a gente vai para lá influenciar aquela esfera com os nossos princípios. Amém? Então, quem sabe você não tem um sonho desse. E antes de eu ir para a economia, eu queria te falar o porquê que a gente está falando sobre esses montes. E o que mais moveu o meu coração para falar sobre isso é porque muitas vezes na igreja a gente desafia você a ser um pastor, a se envolver com missões e essas coisas. E isso é tão legal, realmente. Alguns são chamados para isso. Mas talvez você nunca se sentiu super chamado para isso. E a gente pensa, poxa, eu não vou ser um pastor, isso não é tão espiritual, eu só sou um arquiteto, eu só sou um professor. E parece que a gente não é tão espiritual ou não é tão crente quanto aquela outra pessoa que, sabe, está pregando e tal. E, gente, isso é uma mentira. Porque se tem um ministro aqui da palavra na igreja e você foi chamado lá para as artes, você é um ministro lá nas artes. Lá na televisão, lá no YouTube, seja lá onde você vai influenciar aquelas pessoas. Então, o monte da economia é aquele monte... sabe um também que... Perdão, mas o esporte também está no monte do entretenimento, né? Quem sabe você nasceu para ser um jogador de futebol? Tô brincando. Mas é sério, né, gente? Mais um monte da economia, ele fala sobre essa parte dos negócios, né? Então, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter mais dinheiro, mas tem pessoas que, sabe, nasceram para ser o ministro das riquezas lá, nasceram para fazer uma diferença na nossa sociedade. Tem pessoas que têm esse dom mesmo como um negociador, como um empreendedor assim extraordinário. Quem sabe você não identifica coisas assim em você. E também dentro desse monte da economia está a área das ciências e tecnologias. Eu já ouvi pessoas sonhando tão grande com essa parte de ciência e tecnologia, sonhando com cura, sonhando com coisas assim, e parece que é uma pessoa meio, né, tipo, fora da caixinha demais. Mas, gente, quem é que vai descobrir isso? O nosso Pai tem a cura para todas essas coisas, sabe? Então, quem sabe você também não nasceu para essa área de desenvolver pesquisas que vão revolucionar o mundo através da ciência e da tecnologia, ou você nasceu para essa área, né, da economia em si, ou você nasceu para essa área do entretenimento da nossa sociedade. Então, eu queria só compartilhar esses dois montes com você, para você saber o que eles são, para você pensar e identificar algo na sua vida sobre isso, ou se você não identificou nada, né, quem sabe o próximo monte não é o seu. E para a gente concluir esse pensamento, eu queria só contar a história de um casal de amigos que eu tenho. Eles são da nossa Igreja da Paz, mas lá em São Paulo, e eles começaram um trabalho, eles amam, são fissurados por moda, são super diferentões, eles assim e tal, são fissurados por moda. E assim, há uns 10 anos, 7 anos atrás, se você era crente, queria uma blusa legal de crente, você só ia encontrar aquela blusa amarela fluorescente do esmilinguido com coração vermelho, né? Horrível. E eles ficaram indignados com essa moda horrível cristã. E aí começaram... E eles estão revolucionando isso de tal forma que a empresa deles hoje sustenta missionários fora do Brasil, e eles têm mais ou menos 13 a 14 funcionários nessa empresa deles, sabe? Estão gerando riqueza, estão gerando dinheiro para essas pessoas. E eles fazem blusa para Priscila Alcântara, para tantas pessoas tão famosas. E ano que vem, no Descende, que é uma conferência assim, mundial, eles que vão estar fazendo aquelas milhares de blusas. Sabe, um plano tão pequeno, quer dizer, tão grande, mas para uma pessoa tão pequena. Então, com essas coisas, eu queria só te incentivar, sabe, que você não é muito jovem, que você não é muito inexperiente, mas que você pode ir atrás, que você pode gerar isso em oração e com amizades, conexões certas, sabe, pesquisando, estudando sobre isso. Eu só quero te dizer que o nosso mundo, que a nossa sociedade precisa do que Deus te deu. Então, não tenha medo, amém?
Então, eu queria orar por vocês. Se você sente que você nasceu ou para essa parte de entretenimento ou para essa parte da economia, eu queria que a gente ficasse em pé rapidinho. E se você acha que você nasceu para uma dessas áreas, só levanta a sua mão onde você está, que ninguém está te vendo. Pode levantar a sua mão. E se você está perto de uma dessas pessoas com mão levantada, vamos orar por elas. Toca nela aí, ora por elas aí agora. Se você não está perto, olha para trás e vai até alguém que está com a mão levantada. E vamos orar por essas pessoas, amém? Senhor Deus, eu peço que o Senhor esteja essa noite liberando chamado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela revelação do que cada um aqui nasceu para fazer. Pai, eu oro por ousadia na vida de cada uma dessas pessoas para ousarem te obedecer e aplicarem esses seus planos hoje na nossa sociedade. Senhor Deus, eu oro que o Senhor continue chamando e guardando o coração deles em Ti, para que à medida que eles forem crescendo e se tornando tão famosos, o coração deles ainda esteja guardado em Ti, e o Senhor ainda seja a fonte de criatividade, o Senhor ainda seja a fonte de recurso, de sabedoria, de alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu gostaria de chamar uma pessoa muito especial para a gente ouvir uma palavra de Deus para nós hoje. Amém? Então, eu queria convidar o Nery. Nós abençoamos a vida do Nery, que seja uma palavra poderosa, em nome de Jesus. Boa noite! Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Quem aqui é livre? Você é verdadeiramente livre? Amém? Se você tiver que ser prisioneiro, seja de Jesus, amém? Seja cativado por Ele. E eu queria ter uma conversa com vocês hoje, mas para isso eu queria que vocês estivessem à vontade e para receber essa palavra. Quando a Ana me fez o convite para trazer uma palavra, eu fiquei muito feliz porque Deus já estava falando comigo sobre esse tema, sobre esse assunto há alguns dias. E nessa última semana, Jesus intensificou ainda mais, falando comigo, me desafiando para viver essa palavra. E eu acredito que depois de ouvi-la, você também vai ser desafiado a viver isso. Amém? Antes eu queria orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos guiar, nos trazer direcionamento, mas sobretudo, Pai, fazer com que o nosso coração esteja aberto para receber, para ouvir a Tua palavra nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, não venha só para nos alegrar ou para satisfazer, Senhor, os nossos desejos, mas, se necessário, confronta-nos através dela, a fim de que ela gere mudança, a fim de que ela traga direcionamento, que ela nos motive, que ela nos leve por um caminho de mudança, sim, para melhor. Em nome de Jesus, amém. Queria que você aplaudisse o Senhor e desse um grito de júbilo. Amém, amém. Pessoal, antes eu quero fazer um comentário. Quero dizer que eu fiquei muito feliz e agradecer aos maranhenses que não negaram suas raízes e votaram bastante para ter reggae no louvor. Tirei os pés do chão ali hoje, dançando, lembrando do nosso Maranhão, não é, amor? A Pieira, com certeza, quase falou em línguas ali na hora que teve reggae no louvor. Tá certo. Gente, eu quero conversar com você sobre identidade. Eu quero falar um pouquinho sobre você, sobre identidade. Embora esse não seja o tema da mensagem, mas o assunto é esse. O que Deus estava falando comigo nesses dias, o tema, o assunto, era sobre como que Ele me vê, como é que Deus me enxerga. E ao mesmo tempo que eu comecei a refletir sobre como é que Ele me enxerga, como é que Ele me vê, eu fui levado também a refletir, a pensar sobre como é que eu vejo as pessoas. Como é que eu vejo as pessoas que Ele coloca no meu caminho? E mais, como é que eu me vejo? Como é que eu me defino? Será que o padrão que eu uso, ou o ponto de vista, a perspectiva que eu me coloco, a perspectiva que eu tenho para definir quem eu sou e quem são as pessoas ao meu redor, será que está correta? Será que é adequada? Porque geralmente quando nós comparamos a forma como Deus nos vê
e a forma que Deus vê as pessoas, geralmente a gente percebe um conflito, né, quando a gente compara isso com a forma que a gente mesmo se vê e a forma que a gente enxerga as pessoas. Para a gente poder refletir um pouquinho, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse no telão o texto de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13, para a gente poder ler esse texto. 1 Samuel, capítulo 16. Está no telão aqui, né? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado... esse texto mesmo, gente? Será que é isso? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. Diz assim, ó: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? E respondeu ele: Sim, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Vamos segurar o texto até aqui. Acredito que a grande maioria de vocês conhece o texto e sabe o contexto, né? Saul tinha ido até a casa de Jessé, lá em Belém, para ungir um rei escolhido do Senhor. E quando ele chegou lá, diante dos filhos de Jessé, todos homens de uma maravilhosa aparência física, né? De homens altos, homens, eu imagino que de um porte físico bem avantajado, digamos assim. E quando esses homens começaram a passar um a um, e todas as vezes que vinha um filho de Jessé, Saul se empolgava e dizia: Esse tem as características adequadas de um rei, esse tem a aparência de um rei, certamente é este. E sempre o Senhor rejeitava, o Senhor falava: Não é isso que eu quero, não é esse, aquele que eu escolhi. E esse texto, esse verso, né, o verso 6, o verso 7, que é a chave para a gente começar essa reflexão, é a palavra do Senhor dizendo: Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, o homem vê o que é exterior, mas o Senhor, Ele vê o coração. Então, isso nos faz entender que Deus tem um ponto de vista diferente do nosso. Deus tem uma perspectiva diferente para definir quem nós somos, ou para avaliar o caráter das pessoas. Qual é essa perspectiva de Deus? Né? Eu acredito que a grande maioria aqui das pessoas já participou de uma entrevista de emprego, e geralmente quando a gente vai para uma entrevista de emprego, sempre tem uma pergunta é muito comum, que é a proposta para que você fale sobre você, né? Fale um pouco sobre você. E quando a gente é estimulado a fazer isso, geralmente nós falamos os pontos positivos e falamos sobre as nossas fraquezas. Quando a gente fala sobre os pontos positivos, na maioria das vezes, a gente se sente um pouco prepotente, a gente sente que está sendo um pouco arrogante por falar dos pontos positivos. E quando a gente fala dos pontos negativos, a gente tem a sensação de que a gente está escondendo, omitindo alguma coisa. A gente sente que a gente não falou tudo, né? Por que a gente tem essa
essa impressão sobre nós. Parece que a gente se avalia muito mal, parece que quando a gente olha para nós mesmos, a gente sempre se sente um pouquinho pior do que o que nós realmente somos. Nós sempre temos essa característica de olhar para nós e nos sentirmos talvez incapazes, nos sentirmos inferiores, impotentes. Nós sempre vamos tender a nos avaliar mal. E da mesma forma quando nós olhamos para as outras pessoas. Nós sempre vamos ter, talvez, preconceitos, nós vamos ter um conceito pré-estabelecido em relação às pessoas e também, na maior parte das vezes, esses conceitos são estabelecidos porque nós temos um ponto de vista errado. Bem, mas que ponto de vista é esse, Nery? É sobre esses pontos de vista que eu queria conversar com você. Primeiro deles, nós definimos as pessoas, ou nós nos definimos a partir de uma perspectiva do passado. Então, esse passado é a primeira perspectiva. Geralmente, o diabo, né, ele costuma avaliar-nos, ele costuma olhar para o passado, ele costuma assumir essa perspectiva para poder olhar para nós, para poder olhar para as pessoas. Quando nós damos ouvidos ao que o diabo fala, geralmente ele vai apontar alguma coisa do nosso passado. Ele vai apontar os nossos erros, ele vai apontar alguma falha que nós cometemos, que nós tivemos no passado, ele vai apontar talvez algo da tua da tua família, da história da tua família, ele vai levantar essas informações para te intimidar, para te colocar em uma posição, em um lugar de intimidação e fazer com que você não se sinta capaz, que você não seja empoderado, que você não acredite que você pode desenvolver o melhor ou o máximo do seu potencial. Eu tenho um exemplo, nós temos um exemplo bíblico disso, que é o juiz Jefté. O juiz Jefté. Lá em Juízes, capítulo 11, dos versos 1 ao 3, eu separei o texto aqui, diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Olha só. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que, quando estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios, de vagabundos, uniu-se a ele e o seguia. O texto começa dizendo que ele era um homem muito valente, que ele era um guerreiro habilidoso, mas ele foi marcado por conta de algo que tinha na história dele. Ele era filho de uma prostituta. E eu acredito que durante um tempo, com certeza, Jefté ficou marcado por conta disso, por conta do passado dele. É claro que seria nas entrelinhas e aqui é por minha conta, mas eu acredito que isso durante muito tempo e até pelas pessoas que cercaram Jefté, né, ele meio que acreditou de que era incapaz, foi rejeitado pelos seus irmãos, expulso de casa, teve a sua herança negada, né, rodeou-se de pessoas que, assim como ele, eu acredito, também tinham sido rejeitados. Eu diria até que talvez Jefté tenha acreditado nessas mentiras a respeito de quem diziam para ele que ele era. Isso acontece conosco muitas vezes, sabe? E eu acredito muito que Deus quer que nós tenhamos hoje uma palavra para mudar a nossa rota, mudar o nosso caminho, se é assim que nós pensamos a nosso respeito. A Bíblia diz que, lá em João 8,44, que o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo sempre vai mentir a teu respeito. O diabo nunca vai falar a verdade a respeito de quem você é. Ele nunca vai chegar para você e falar assim: você é valente, você é um guerreiro habilidoso, para você não tem impossível, porque você vai romper qualquer dificuldade. Hoje a Ana falando aqui sobre os montes, em todas as reuniões do Difflin tem sido destacado isso, né? E talvez você já tenha identificado onde é que é a tua área, onde é que você vai exercer influência.
Você acha que o diabo vai ser aquele que vai chegar para você e vai te incentivar? E vai falar, vá nessa tua força, porque você vai ser um grande influenciador na área da economia, da moda? Ele não vai fazer isso. Ele vai destacar, ele vai apontar tudo aquilo que já aconteceu na tua história, na tua trajetória, e que você falhou especificamente nessa área. Todas as tuas tentativas, e que você fracassou, que você não conseguiu, ele vai destacar isso e vai dizer, você não é capaz, você não vai dar certo nessa área, desiste, isso não é para você. Mas é necessário que você entenda que o diabo é mentiroso. Ele não fala a verdade, porque não existe verdade nele. E o pior, gente, é que muitas vezes nós assumimos esse ponto de vista. Nós assumimos o ponto de vista do diabo e também julgamos as pessoas pelo passado delas. E também julgamos a nós mesmos pelo nosso passado. Às vezes a gente deixa de tomar decisões importantes, ou deixa de andar para frente, deixa de avançar, porque a gente fica preso olhando para o passado, olhando para as coisas que aconteceram. Isso precisa mudar. Segundo ponto de vista, o presente. Então, o primeiro ponto de vista, a primeira perspectiva, o passado. Essa, geralmente, é a perspectiva do bicho velho. Você deve ter um nome para ele aí, né? Do diabo. Esse é o ponto de vista dele, que geralmente ele vai acusar, ele vai nos intimidar, usando essas informações do passado. Segundo ponto de vista é o... Me ajuda aí. Segundo ponto de vista é o presente. É o presente. Quando Deus falou com Samuel... E ele deixou isso até claro, ele falou assim, olha, Samuel, não julgue pela aparência, porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que é aparente, né? Ele vê a aparência. O homem, geralmente, usa esse ponto de vista. Nós, geralmente, julgamos as pessoas pelo que elas têm. Nós julgamos as pessoas pela bagagem que ela tem, pelo nome, pelo prestígio. Nós julgamos as pessoas pelo que ela conseguiu ou que ela consegue apresentar no momento. E geralmente nós também enfatizamos isso, nós também valorizamos muito isso na hora de definir até a nós mesmos. Por isso que muitas pessoas se sentem inferiores, se inferiorizam, né? Sofrem de complexos de inferioridade. Por quê? Porque costumam olhar para o presente, para a situação atual, e talvez não tenha, um carro porque não tem, talvez, não conseguiu cursar a faculdade que ela sonhava, talvez ainda não tenha conquistado ou chegado no patamar financeiro que ele chegou, talvez não seja bonito igual o Nery, né? Um cara legal, né? Talvez não tenha a aparência que desejava ter e se inferioriza, né? Talvez não tenha a autoestima que o Nery tem, né? Mas essa é uma verdade, sabe? De que nós olhamos muito para a questão presente. E Deus disse que não é esse o ponto de vista que Ele usa para nos avaliar, para nos julgar. Tem um exemplo bíblico também, ainda no livro de Juízes, e também um juiz de Israel, tanto Jefté quanto este que eu vou falar agora, Gideão, constam lá na lista dos heróis de Hebreus capítulo 11. Né? Então, foi um homem muito importante na história de Israel. E olha esse texto, Juízes 6:15. Israel estava sofrendo por conta de ataques dos midianitas, né? Os midianitas estavam, inclusive, roubando as colheitas, roubando o trigo de Israel, e estava afligindo o povo de Israel. E naquele tempo Deus estava procurando levantar alguém para lutar contra, para enfrentar os midianitas. E essa pessoa que Deus encontrou foi Gideão. Mas quando Deus encontrou Gideão, foi lá e falou com ele, disse, vai nessa tua força, Gideão. Deus olhou para ele e começou a incentivá-lo, e valorizá-lo, e falar tudo aquilo que ele, o próprio Deus, estava vendo em Gideão. Olha a resposta de Gideão. Gideão fala, Senhor meu Deus, como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ou seja, ele estava muito preocupado
com a realidade atual, com as circunstâncias atuais, para acreditar que Deus poderia levantá-lo e fazer dele um herói. Eu não sei se já aconteceu com você, mas Deus é especialista nessas coisas, de vir falar com a gente e nos confrontar, falando algo que a nossa realidade diz completamente o contrário. Já aconteceu com você? Já teve momentos de eu estar assim mais perdido do que a azeitona na boca de quem não tem dente? E completamente desorientado, às vezes em um momento em que a minha vida devocional não está lá essas coisas, e aí Deus usa alguém e diz, aí vem, chega perto de você e diz, meu filho amado, eu vou te levar pelas nações da terra, eu tenho visto a tua oração. E aí eu vou e fico assim confuso e digo, Senhor, o Senhor não está enxergando a minha realidade atual? O Senhor não está vendo como é que está a minha situação? Como é que eu vou para as nações? Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não usa essa perspectiva. Deus não te define por esse ponto de vista. Deus não te define e Deus não define o teu destino, o teu futuro, baseado apenas nessa perspectiva do presente. Quem costuma olhar e valorizar o presente somos nós, a situação que nós estamos passando agora, olhar para o nosso presente, isso é natural. Mas eu quero muito que você entenda que Deus não te vê dessa forma. Amém? Quantos estão entendendo? Olha, eu tenho duas pequenas, eu tenho duas gêmeas ali maravilhosas, minhas filhas, e elas estão me ouvindo, elas entendem tudo, elas vão saber disso, mas elas falham muito comigo. Assim como todo pai que está aqui e tem filho falha muito com a gente. Falha. Filho, às vezes, te entristece, porque desobedece uma coisa ou outra. Gente, mas quem tem filho aqui vai saber, e quem não tem ainda, um dia saberá. O quanto é impressionante a forma como isso é irrelevante na hora de nós definirmos os nossos filhos. Elas podem errar comigo o dia inteiro. Elas podem fazer várias coisas que me decepcionam o dia inteiro, mas se alguém me perguntar como é que elas são, eu vou dizer que elas são as melhores filhas do mundo, que elas são as meninas mais inteligentes, mais engraçadas, que elas são as meninas mais bonitas, mais elegantes. Eu vou definir elas dessa forma. Por quê? Porque eu não defino elas baseado no que elas fazem. A definição dentro de mim, do meu coração, a respeito delas já foi gerada. Sabe? Foi gerada antes de elas nascerem, porque eu defini no meu coração, determinei dentro de mim quem elas vão ser no futuro. Eu olhei para frente e todas as vezes que eu olhar para elas, eu vou pensar a respeito das mulheres que eu quero que elas se tornem. E eu sou o responsável para gerar isso, ou um dos responsáveis. Então, o que elas fazem no presente não vai mudar a forma como eu as defini. E eu acredito que Deus também é dessa forma. Tá? Então, vamos avançar para o ponto 3. Eu já falei, segura aí meninas, ou segura aí pessoal da mídia, que eu quero falar mais uma coisinha. Então, nós falamos de 2 pontos de vista. Nós falamos o primeiro, que é o passado. Nós falamos o segundo, que é o presente. E, obviamente, o terceiro, que é a eternidade. A eternidade é um pouquinho mais profundo do que só o futuro. Os dicionários às vezes têm até um pouco de dificuldade para definir o que é eternidade, mas eternidade não é só o futuro. Às vezes a gente fala assim, fulano partiu para a eternidade, né? E a gente imagina a eternidade como sendo só o futuro, mas não. A eternidade, irmãos, ela é antes do começo e depois do fim. A eternidade, ela é a perspectiva, ela é o ponto de vista de Deus. É a partir desse ponto de vista que Deus olha todas as coisas. Deus olha para todas as coisas a partir da perspectiva da eternidade. O que isso significa? O que isso tem a ver? Como assim? Olha, Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que Ele sabe de todas as coisas mesmo antes de elas acontecerem. Deus conhece o passado, aquele mesmo que o diabo usa para nos acusar e para nos intimidar. Deus conhece o presente, aquele mesmo que às vezes você usa
para sentir medo, para parar, para não avançar, para não seguir para frente, porque você usa como justificativa. Deus conhece o teu futuro. Não só o futuro daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, mas Ele conhece todo o futuro para frente. Afinal de contas, Ele nos deu um presente maravilhoso que foi a vida eterna. Amém? Ele é, Apocalipse 22:13 diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é Deus. A forma como Ele olha para todas as coisas é assim. E é interessante isso, porque até dá para a gente entender um pouquinho sobre o conceito de perspectiva, né? Olhar uma coisa sob perspectiva significa estar um pouco mais distante para poder analisar o todo. Deus não olha para você e vê apenas um detalhe, apenas uma coisa. Deus nos enxerga por inteiro. Deus vê você completamente. É por isso que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Em determinado momento, eu posso lá nas minhas crises com Deus, fazer como Gideão e dizer, não, eu não sou capaz, Senhor, porque eu sou pequeno, porque eu sou fraco. Por que nós fazemos isso? Porque o nosso ponto de vista é limitado, porque a nossa perspectiva é muito curta. Por que Deus olha para você e diz, sim, você é capaz, sim, você vai virar o mundo de cabeça para baixo, sim, você pode influenciar um desses montes, uma dessas áreas, sim, você pode ser um instrumento que eu vou usar para ser uma grande influência na nação ou nas nações da terra. Por que Deus fala isso a nosso respeito? Porque Ele nos enxerga por inteiro, porque Ele conhece tudo. O que é a eternidade? Lá em Isaías 9, fala que uma das definições de Jesus é Pai da eternidade. Olha que coisa tremenda. Jesus é o Pai da eternidade. Nós estamos falando de alguém que é a própria eternidade. Todas as coisas vêm dele e voltam para ele. Ele é o único que tem essa perspectiva. O diabo não tem essa perspectiva, você não tem essa perspectiva, só Deus nos olha, nos vê a partir do ponto de vista da eternidade. Amém? Eclesiastes, capítulo 12 e verso 7, nos fala algo muito interessante. E eu queria também destacar isso com você. Escute isso aqui. Olha, nós somos feitos de, como eu diria, de três partes. Três partes. Quem sabe? Quem poderia me ajudar? Corpo, alma e espírito, ok? Nós somos feitos de três partes. Corpo, alma e espírito. Eclesiastes, capítulo 12 e verso 7, diz assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo, ele é, como eu diria, ele é a parte momentânea, né, dessas partes, né? Ele veio do pó e ele vai voltar para o pó. O nosso corpo, a nossa carne, quando a gente morre, vai lá para a terra e depois vai se desfazer e vai voltar para a terra. A alma é como se fosse uma ponte entre o corpo e o espírito. Mas o espírito, ele veio de Deus e ele vai voltar para Deus. Significa que o espírito, ele é eterno. Olha que coisa maravilhosa, escute isso. Então, Deus colocou em você algo eterno. Eu vou até reformular isso. Há uma medida de eternidade dentro de você. O que isso significa? Que não é impossível nós olharmos a partir do ponto de vista de Deus. Talvez a gente pode falar assim, cara, mas a forma como Deus olha para as pessoas é tão fantástica, é tão extraordinária. Quando Jesus estava lá ativo no seu ministério, e aí Filipe foi falar sobre Jesus para Natanael. E aí quando ele estava falando sobre Jesus para Natanael, dando uma boa notícia e falando para ele que havia encontrado aquele que os profetas haviam falado, aquele sobre quem os profetas, Moisés havia falado, e ele conta para Natanael que esse profeta tinha vindo de Nazaré e que estava ali, que ele precisava conhecer. Escute isso. E aí Natanael vai e diz para ele, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, dessa região?
E ele no coração questiona enfim, quando Natanael vai conhecer Jesus, a primeira palavra de Jesus a respeito de Natanael, aquele que o havia criticado, que não havia acreditado nele, que tinha colocado ele em descrédito, Jesus olha para Natanael e diz: eis aí um verdadeiro israelita, um homem em que não há erro. Como é que Deus pode fazer isso? Como é que Deus pode dar tanto prestígio para alguém que zomba dele? Por que Deus faz isso? Como isso é possível? Aí talvez eu e você podemos nos colocar em uma posição de falar assim: não, mas isso só Jesus, isso só Deus. E eu quero dizer para você que Deus colocou uma medida de eternidade dentro de você, para que você também tenha capacidade, para que eu também tenha capacidade de enxergar as pessoas como Deus as enxerga, de olhar para cada uma delas como Deus as vê e defini-las dessa forma, e enxergar o propósito delas, enxergar o valor delas. Amém? Como é que Deus vê as pessoas? Como é que Deus nos enxerga? Vamos abrir um subponto aqui, como diz a Ana Lídia. Primeiro subponto: Deus vê o seu eu original. Deus vê o seu eu original. Ei, há um tesouro escondido dentro de cada um de nós. E Deus, Ele é capaz de afastar os nossos erros, de tirar toda a lama, de tirar todo o entulho, todo o lixo que está ali sobre aquele tesouro, e de agarrar esse tesouro e te identificar, e de te chamar pelo nome, reconhecendo que há valor, um valor extraordinário em cada um de nós. Deus consegue fazer isso. Quando a gente fala de que Deus consegue enxergar o nosso eu original, eu estou falando exatamente o que eu falei a respeito das minhas filhas. Deus foi quem projetou cada um de vocês. Quando Deus foi fazer a Elisa, Ele não só rascunhou, né, mas Ele fez uma obra completa, Ele planejou cada detalhe. Ele tem no coração quem é você, Elisa. Ele tem cada dia da sua vida escrito, Ele tem um plano todo montado. Assim como um engenheiro projeta um carro, e às vezes a gente está ali na rua dirigindo, mas teve alguém que sonhou aquilo, cada peça, cada parte foi projetada, desenhada, o potencial foi planejado. E às vezes a gente usa um carro, o carro bate, ele danifica, às vezes você suja, tem aqueles que não cuidam, mas se o engenheiro olhar para o carro, ele vai enxergar aquele carro como uma máquina, com todo o potencial que ele projetou, é aquilo ali que ele vai enxergar. É aquele projeto que estava lá sobre a mesa, o que ele desenhou. Deus, quando olha para nós, Ele não está enxergando os nossos erros, Ele não está enxergando as nossas falhas, os muitos pecados que estão ali nos encobrindo. Ele está enxergando aquele eu, aquele você que foi planejado por Ele para revolucionar o mundo, para marcar uma geração, para fazer o que é bom. Amém? Tudo aquilo que nós fazemos e que você talvez acha que não é bom, entenda que Deus projetou você para fazer o contrário. E quando Deus olha para você, é isso que Ele vê. Amém? Se talvez você acha que tem uma zona de vulnerabilidade na sua vida, que você não consegue vencer, Deus não fez você dessa forma. E Deus não te vê dessa forma. Deus não te define como sendo assim, porque Ele projetou um eu diferente para você. João capítulo 1, verso 47, conta exatamente esse texto, é exatamente esse texto que nós citamos aqui, a forma como Jesus enxergou Natanael. Por que ele teve essa impressão? Porque ele estava enxergando o Natanael original. Ele não julgou por causa de um erro, por causa de um comentário. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso. E me arrependo e estou orando a Deus: Senhor, me ensina a viver isso aqui, viver essa palavra. Porque às vezes a gente tem alguém em autoestima, a gente olha para alguém e fala: uau, fulano é o cara, como eu admiro. Aí um dia nós temos uma experiência traumática com ele nos frustra uma vez, uma coisa que aquela pessoa nos faz de mal. O que acontece com toda aquela impressão maravilhosa que nós tínhamos a respeito dela? É desfeita. E nós passamos a analisá-la e defini-la agora de outra maneira. Deus não nos vê assim.
Segunda coisa, ele te vê como filho, ele não te vê como um réu. Gálatas 3:26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ele te enxerga como filho e não as nossas falhas, os nossos erros não vão mudar o conceito de Deus a nosso respeito. E eu queria muito que você entendesse isso, porque Deus é tão maravilhoso em fazer isso. Deus é especialista em nos perdoar rapidamente. Quando nós falhamos com alguém, às vezes leva um tempo para a gente poder reconquistar, leva um tempo para que a confiança seja reconstruída. Deus não. Deus, quando você falha com Ele, você pede perdão, Ele te perdoa imediatamente. E sabe o que Ele faz com aquele histórico de erro, de pecado? A Bíblia diz que Ele lança isso num lugar chamado Mar do Esquecimento. Miqueias capítulo 7, dos versos 18 ao 19, diz assim, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, se você que está aqui hoje e está se sentindo dessa forma, está falando, eu não sou merecedor disso, eu vejo essa galera aí, e muitos deles eu sei que Deus vai usar, Deus vai fazer, mas comigo não, porque eu não mereço, porque eu pequei, porque eu tenho erro, porque eu tenho falhas. Eu quero dizer para você que você pode até se enxergar dessa forma, mas Deus não. Deus está olhando para você e está vendo um príncipe, e uma princesa, um campeão, alguém que pode fazer, que pode realizar. É assim que Deus enxerga você, e eu desafio você a mudar seu ponto de vista hoje. Para de olhar para o teu passado, para de te definir pelas circunstâncias presentes. Assuma o ponto de vista de Deus, assuma o ponto de vista da eternidade, comece a acreditar na palavra dEle, amém? Quem é que acredita no que Deus disse que você é? Quem acredita no que a palavra diz que você pode fazer? São as definições de Deus a teu respeito. Então para de ouvir qualquer outra voz que te defina e passe a ouvir a voz dele, que é o Pai da eternidade. Amém? Eu quero dizer para você que você é príncipe, que você é princesa, que você é filho, que você é desejado, que você é amado de Deus. 1 João capítulo 4, verso 10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus te ama tanto e se importa tão pouco com isso que você tanto valoriza, que Ele entregou o que de mais precioso havia, Ele entregou Seu Filho por você. Eu sei que pode parecer muito clichê, não é verdade? Pode parecer muito clichê a gente ouvir isso, dizer, Jesus te ama, Deus ama você. Eu sei que você ouve isso várias vezes durante a semana e a gente recebe muitas mensagenzinhas com figurinhas no WhatsApp dizendo Jesus ama você. Eu sei disso, e eu não estou dizendo que isso não seja importante, é muito importante. Às vezes essa mensagem vem exatamente no momento em que alguém precisa ouvir isso. Mas eu quero dizer para você que isso é verdade. E tenta compreender isso hoje a partir desse entendimento. Por que Deus ama você? Por que Deus me ama? Mesmo com tantas falhas, mesmo com tantos erros, mesmo com tanta imperfeição, é porque Ele me vê da forma que Ele me fez. É como se nada tivesse acontecido nessa trajetória. Ele ainda está olhando para o Nery original, recém-saído da fábrica, da concessionária. Quem já teve a oportunidade de comprar um carro zero, um carro novo aqui? Aleluia, profetizo na sua vida, muitos carros novos, aleluia. Mas é maravilhosa a sensação, né? De você olhar cada detalhe. Eu me lembro que o primeiro carro que eu comprei novo, e aí quando eu saí da concessionária, e eu sou muito detalhista, minha esposa sabe, tinha só um risquinho, quase imperceptível no painel. E eu fiquei desesperado, porque tinha aquele risquinho. Porque eu queria que o carro fosse sem defeito, né? E queria conservar ele daquele jeito pelo menos por uns 10 anos. Mas é impossível. Depois de algum tempo, uns 4 anos, o carro estava diferente, por mais cuidadoso que eu fosse. É natural.
Mas eu quero dizer que por mais que tenha acontecido tanta coisa e a tua trajetória tenha te marcado, tenha trazido traumas, feridas, frustrações, e por conta disso talvez você tenha alguns sentimentos que você não gostaria de ter, eu quero dizer para você que Jesus está olhando para você agora, está vendo aquele cara, aquela moça, aquela menina que saiu da fábrica, aquela que Deus enviou para a terra, aquela que Ele projetou, que Ele programou, e Ele ainda acredita que você pode desenvolver todo o seu potencial e ser aqui na terra, quem Ele ordenou que você fosse. Amém? Fique de pé.